Bom, pessoal, em relação aos cálculos de semivariograma que a gente falou até agora, né, tanto de semivariograma quanto variograma, nós estávamos nos referindo aos cálculos de semivariograma para grids regulares, ou seja, grids nos quais existe um parâmetro de rede fixo, em que você pode obter um ponto do grid, ou seja, chegar a ter um ponto do grid por uma movimentação de uma quantidade inteira, né? Ou somar uma quantidade inteira que é um parâmetro de rede, tipo assim, o Hzinho lá da minha distância, né? do Z de xi mais h, esse Hzinho ele vai variar como um Hzinho minúsculo, dois Hzinho minúsculo, onde o Hzinho minúsculo é na realidade um parâmetro de rede lá, um valor constante. Agora, quando o grid é irregular, o cálculo do semivariograma experimental ele fica bem mais complicado. Então, um procedimento que a gente pode adotar é fazer uma regularização desse grid irregular usando o seguinte truque, né? o seguinte método. Aqui nesse quadro eu fiz um desenho, na verdade eu vou mostrar também uma animação no computador que fica mais fácil de explicar. Que é o seguinte, vamos considerar aqui a direção do norte, supondo aqui que seja bidimensional, né? Direção do norte. Então eu vou escolher a distância na qual eu pretendo calcular meu semivariograma, ou seja, o azimuth da direção onde eu quero calcular, que aqui eu defino pelo ângulo θ, né? Ângulo θ que define esse eixo, né? Que é essa direção aqui, a orientação em relação, por exemplo, ao norte, tomando o norte como referência, né? E aí eu vou considerar também aqui um Δθ, ou seja, o meu θ menos um Δθ e o θ mais um Δθ, que é uma variação angular aí, que vai dar a direção, né, mais ou menos esse Δθ, a definição dos pontos do espaço, né, a região do espaço, na qual eu pretendo pegar os pontos em relação a esse que está aqui na origem. Então aqui nessa posição central, nessa posição aqui que é a origem, é o ponto que eu estou considerando. É onde tem aqui o valor da variável regionalizada, né, z de xi. Então agora é o seguinte, eu quero saber aonde vão estar os pontos z de xi mais h, z de xi mais 2h, z de xi mais 3h, já que agora o meu grid é irregular. Então uma vez que eu defini essa direção e esse Δθ, eu também vou definir aqui uma certa largura máxima. Uma largura máxima de faixa aqui, né, que é o meu ΔL aqui, né, largura máxima, que eu tenho essa em relação aqui a esse ângulo, sempre para poder ter uma definição de largura, senão essa região ia ficando cada vez maior à medida que eu vou me afastando, né? E aí nessa largura eu vou ter aqui retângulos definidos, né? Retângulos aqui com uma largura também de passo ΔH. Então aqui, ó, em relação à minha posição central aqui, né, onde tem o z de xi, eu vou ter aqui 1h, né, 2h, 3h e assim por diante, né? Eu vou mudando aqui em passos de h, onde eu tenho aqui um ΔH aqui, né, que define essa largura. Bom, aí a ideia é a seguinte, todos os pontos que caírem dentro do determinado retângulo, eles vão ser computados para aquela distância. Por exemplo, aqui ó, tenho esse ponto, esse e esse, né? Então aqui, ó, esses três pontos eu vou considerar ele no cálculo como z de xi mais 1h. Aqui, por exemplo, nessa região dentro desse retângulo, eu coloquei um ponto só. Então esse pontinho aqui, ele vai ser considerado no cálculo para z de xi mais 2h. Então eu vou fazer aquela conta, né? Eu vou ver quantos pontos vão estar nessa certa direção aqui, com esse ângulo θ, quantos pontos vão cair dentro desses retângulos para z de xi mais h, para z de xi mais 2h, mais 3h e assim por diante, né? E aí eu posso calcular aquela quantidade, né? 1 sobre 2n de h, somatória de i igual a 1 até n, né? Abre colchete, do z de xi menos z de xi mais h, fecha colchete eleva ao quadrado. Fazer aqui o cálculo do semivariograma, como eu já falei anteriormente. Então, pessoal, nessa animaçãozinha que eu vou mostrar agora, eu vou tentar ilustrar aqui como que ficaria, então, né, a situação do grid, né, irregular de pontos usando
essa ferramenta aqui, né? Estou mostrando aqui essa ferramenta, ou seja, como se eu estivesse usando essa direção aqui. Eu vou calcular o semivariograma nessa direção, representada por essa ferramenta, sobre esse conjunto de pontos aí, né? De uma forma irregular, distribuído sobre uma forma irregular aí no terreno. Então, por exemplo, essa ferramenta, essa região em vermelho vai representar, né, os retângulos onde vão cair pontos que distam do ponto central de 1H. A região aqui em verde, os pontos que caírem dentro dela vão distar de 2H. E aqui a região em azul, os pontos que caírem dentro dessa região, eu vou considerar que distam de 3H ali do ponto central, né? Então, por exemplo, aqui, ó, já representando uma legenda aqui, 1H, 2H, 3H, digamos que a minha ferramenta esteja nessa posição, né? Por exemplo, ela está aparecendo aqui, ó, nessa região aí. Vocês podem ver que nós temos aqui esse ponto, né? Esse ponto aqui, numa distância de 1H, caiu aqui nesse retângulo. Aqui temos um ponto na região 2H e aqui também outro, né? Dois pontos aqui na região 2H e um pontinho na região aqui da distância de 3H. Se eu movimentar a minha ferramenta de busca desse ponto para esse, olha lá o que acontece. Agora eu tenho dois pontos distando da região do ponto Z de XY, aqui de 1H. Um ponto aqui na região de 2H e um ponto na região de 3H. Aí se eu movimento a ferramenta para esse ponto, olha lá, agora eu só tenho um ponto na região de 1H, um ponto na região 2H e nenhum na região de 3H. E assim vai, né? Por exemplo, colocando nesse ponto aqui, eu só vou ter um ponto na região de 2H, um ponto na região de 3H. Aqui eu tenho um ponto na região de 2H também e região de 3H também. E, por exemplo, nesse ponto aqui, né, eu não tenho nenhum ponto ocupando nenhum dos retângulos, nem de 1H, nem de 2H, nem de 3H. Aqui eu tenho dois pontos, né, na região de 2H, e aqui eu tenho um ponto ocupando aqui a distância, aqui, né, o retângulo na região de 3H. Cabe notar que no caso dessa ferramenta, como eu demonstrei nessa animação, como ela tem essas duas, os dois sentidos na mesma direção, né, desenhados aqui, é lógico que a gente tem que dividir por 2 para não contar duas vezes os mesmos pares, né? Por exemplo, aqui, esse ponto que aparece aqui, né, esse par desse ponto com o ponto central, né, o Z de XY, e aqui o Z de XY mais 1H, ele pode ser contado duas vezes. A ferramenta daqui para cá, esse par, ele é contado duas vezes, porque nesse caso a ferramenta ela pega os dois sentidos da mesma direção. Se eu mudar a direção da ferramenta, né, mudando o ângulo θ, como eu mostrei no quadro, eu poderia calcular o semivariograma em outras direções, né, desse mesmo conjunto de pontos aqui. Ok, pessoal? É isso aí. Eu tentei aqui ilustrar mostrando essa animaçãozinha, né? Mas realmente o procedimento para o cálculo, é lógico que existe ferramentas aí computacionais para poder fazer isso, que seria muito complicado quando a gente tem muitos pontos para calcular. É isso, pessoal. Até a próxima.